Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é professor Lau Marques e essa é a aula 3 de leitura musical. Como foi mencionado na primeira e na segunda aula, essas aulas têm o objetivo de associar o conhecimento de quem já toca um instrumento ou canta com a grafia musical, a leitura musical, partitura, rítmica, enfim, tudo relacionado à leitura musical, e para pessoas que não têm nenhum conhecimento também, né, para terem uma noção. Esse é um resumão, são aulas bem densas, né? Cada uma dessas aulas tem aproximadamente 15 minutos, tá? Um pouco mais, um pouco menos, e elas são um resumão, né? Para quem está fazendo aula, com o auxílio do professor, vai servir como material de apoio, e para quem é autodidata, está aprendendo sozinho, está começando a estudar um instrumento e está usando essas aulas como apoio, eu mencionei que nessa terceira aula eu estaria falando de um curso completo, né, integral, de 5 horas, com vários vídeos, explicações teóricas, que vai ser comercializado. Esse curso vai estar disponível em aproximadamente 3 meses. Eu vou dar a data exata dele, avisando no meu canal, né? A gente vai ter também uma live, como eu comentei com vocês. Essa live vai ser realizada no dia 19/1, tá? Vai ser às 21 horas, é uma terça-feira. E esse vídeo está sendo lançado agora, nessa segunda, né, dessa semana. Então na terça-feira da semana que vem, dia 19 às 21 horas, será uma live. Vocês terão aproximadamente 60 minutos. A gente vou estar tirando dúvidas de quem assistiu às aulas, né? Vocês vão poder estar falando comigo no chat. A gente vai fazer um bate-papo sobre música, vão ter alguns temas que eu vou estar abordando, né? E vai estar aberto também para o que vocês quiserem perguntar, não só relacionado à leitura musical, ok? Então vamos lá. Próxima parte que estaremos falando agora são as figuras rítmicas. As figuras rítmicas representam o tempo de duração de cada nota. A gente falou até agora das alturas delas e agora vamos falar da parte rítmica, ok? Primeiro vamos enxergar esse desenho dessa figura e as partes, entender as partes que a compõem. Como eu mencionei anteriormente, não é bolinha, tá? Chama cabeça, não é pauzinho, né? Chama haste, e não é cabelinho, bandeirinha, tá? É colchete, o nome, né, dessa outra parte, certo? Dito isso, né, vamos ver uma tabela dessas figuras rítmicas, ok? Existe uma tabela que trabalha um valor matemático, né, de proporção. Matemático, chato, hein, professor? Mais ou menos, né? Matemática é lógica e música, ela funciona através de lógica. Inclusive, antigamente, ela fazia parte de exatas, depois que passou a ser humanas. Eu acho que ainda é exatas, mas vamos lá. Essa figura que vocês estão vendo aí, né, mostra o valor maior para o valor menor. Essa primeira, né, cabeça, né, que você vê, a gente chama de cabeça branca, né, porque ela está vazia, com cabeça oca, tá? É a nota de maior valor. Vamos atribuir um valor a ela que seria 1, por exemplo. Então essa nota de baixo valeria metade delas. Eu precisaria de 2 dessas para valer uma dessa de cima. Essa de cima tem o maior valor, né? A gente chama de semibreve. Então se ela fosse um inteiro, as de baixo seriam metade. Eu precisaria de 2 dessas de baixo, que tem a cabeça branca, né, e a haste, tá? Que chama mínima, para fazer 2 mínimas para fazer uma semibreve. A terceira nota de cima para baixo é uma cabeça fechada, né, cabeça preta, certo? Cheia, né, cabeça cheia e uma haste, e ela vai valer 1/4 dessa primeira de cima, né, ou metade dessa segunda de baixo, né? Essa figura chama-se semínima. Então a semínima ela vai valer 1/4 da semibreve, ou ela vai valer metade da mínima, né? E da mesma forma a gente tem a de baixo, que é a colcheia. Aquela primeira figura que vocês viram, que tem um colchete, chama colcheia. Quando eu tenho 2 colcheias, eu escrevo dessa maneira aí, eu ligo elas por uma barra. Então de 2 em 2, eu preciso de 2 colcheias para fazer uma semínima, né? E eu preciso de 4 colcheias para fazer uma mínima, e eu preciso de 8 colcheias para fazer uma semibreve.
ok? Legal, aí vem uma pergunta interessante, né? Você falou que é proporção, tudo bem, e como eu sei quanto vai valer cada uma dessas notas? O que determina isso, assim como o que determina a altura das notas musicais é a clave, o que determina, né, o valor de quanto vai ser, né, uma pulsação, uma unidade de tempo, que eu já vou explicar, é a fórmula de compasso. Okay? Para falar de fórmula de compasso, a gente tem que falar de pulsação, unidade de tempo. Pulsação tem a ver com a velocidade da música, que a gente chama, em termos musicais, de andamento. Okay? Eu tenho pulsações, que é uma velocidade constante, né, que eu tenho na música, como se fosse a pulsação do corpo humano. Né? Se eu fazer a música Marcha Soldado, por exemplo, marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso pro quartel. Certo? As pulsações mais longas, eu tenho uma música mais lenta. Pulsações mais curtas, eu tenho uma música mais rápida. Marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso pro quartel. Quando eu canto, né, a altura das notas musicais, a diferença é que eu estou fazendo uma letra. Se fosse um instrumento, seria esse mesmo som, né, só que só as notas musicais. Do mesmo modo que eu possuo as notas para indicarem valores positivos, né, ou seja, sons, eu tenho as figuras rítmicas que vão indicar silêncio, né, descanso. Elas também têm um tempo certo determinado, que são as pausas. Como vocês podem ver nessa figura aí, eu vou ter as pausas das mesmas figuras que eu mencionei anteriormente. Eu vou ter uma pausa de semibreve, vai valer 4 tempos, a primeira de cima. Eu vou ter pausa de mínimo, eu preciso de 2 para fazer uma de semibreve. Eu vou ter as pausas de semínimo, eu preciso de 4 para fazer uma de semibreve, ou 2 para fazer uma de mínima. E eu vou ter as pausas de colcheia, que eu preciso de 2 pausas de colcheia para uma de semínima, ou 4 para uma de mínima, ou 8 para uma de semibreve. Correto? Após essa explicação das pausas, eu vou fazer uma música como exemplificação, mostrando as pausas de um tempo, de meio tempo e de 2 tempos, certo? Respectivamente, né, esses nomes seriam a de 2 tempos mínima, a de 1 tempo semínima e a de meio tempo colcheia. Então a música é Cai Cai Balão. Vou fazer a pulsação aqui. 3, 4. Pausa. Cai, cai, balão, cai, cai, pausa, balão, 12 de pausa, cai aqui na minha mão, 2 de pausa, não cai não, não cai não, não cai não, 1 de pausa, cai na rua do salão. Por último, a gente tem essa nota aí de 4 tempos, o do. Se eu substituir, como eu disse, no instrumento, numa voz, não importa, essas letras, né, simplesmente por notas, posso aqui, por exemplo, a voz cantando a altura das notas, né? 3, 4, pausa. Sol, sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, 2 de pausa. Sol, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, 2 de pausa. Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, 1 de pausa. Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Dito isso, depois de ter visto esse exemplo prático, né, a fórmula de compasso ela é representada por esse número logo após a clave, que no caso de marcha soldado é 2 por 4. O número de cima, né, ou o numerador, a gente entende ele como unidade de compasso. E o número de baixo, ou denominador, a gente entende como unidade de tempo.
e esse é que a gente vai falar agora. Unidade de tempo vai indicar, né, a fração da semibreve, ou seja, qual é a figura que vai valer uma pulsação, um tempo. Qual é a figura que vai valer um tempo? É a figura que vai valer a quarta parte da semibreve, daquela primeira que a gente viu, que a gente já sabe que é a semínima, certo? A bolinha fechada com a haste. Então a bolinha fechada com a haste vale um tempo, a de cima dela, que é a mínima, vale 2, e a semibreve vai valer 4. Colcheia vai valer meio, ou seja, a gente precisa de 2 colcheias para fazer uma semínima. Por isso que nessa música Marcha Soldado a gente tem essa pulsação, é semínima, né? Sol, sol, mi, do. O mi, do, tá, só o ritmo seria pá, 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 pá. Certo? Tem uma nota de um tempo, duas de meio tempo, duas notas em um tempo, né? Que é tá, 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 tá. Dois, um tempo. Um, e eu uso essa divisão para fazer essa música. O número de baixo, em geral, tá? Na maior parte das músicas simples, a gente, na maioria dos casos, a gente vai ter esse valor que é 4. Tá? Mas é incorreto dizer que o valor da semibreve é 4, da mínima é 2, da semínima é 1 e da colcheia é meio. Por quê? Porque esse valor é variável. Ele pode ser 2, ele pode ser 8, compasso composto, como a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente. Compasso. Compasso, unidade de compasso, vai indicar quantos tempos, quantas pulsações eu vou ter a cada divisão de compasso. O compasso é representado na pauta por essas barras, né, verticais que a gente vê. Né? Então, cada barrinha dessa vai conter 2 unidades de tempo. No caso de Marcha Soldado, 2 semínimas ou 4 colcheias ou uma mínima. A semibreve não caberia aí, por exemplo. Né? O compasso é determinado basicamente por tempos fortes e fracos que tem a ver com o estilo musical em que a música é inscrita. Em geral, as músicas brasileiras são escritas em 2x4, músicas de ritmo brasileiro, ou 2x2. Eu estou falando samba, shot, forró, baião, maracatu, frevo, tá? Os compassos simples, né, principais mais conhecidos são 2x4, 3x4 e 4x4. 2x4. Mas tem que escrever de 2 em 2 que tem a ver com a marcação do ritmo. Né? Você vai tocar um samba. Tá? Músicas 4x4, basicamente tudo que é pop, rock, a maior parte do jazz. E 3x4 basicamente é valsa. A gente tem os compassos simples e também temos os chamados compassos compostos. Os compassos simples basicamente são os compassos que têm uma figura simples, né, como unidade de compasso, ou seja, 2x4. Qual que é a figura que indica a unidade de compasso? É a mínima, certo? No compasso 6x8, por exemplo, a unidade de tempo vai ser uma colcheia, né, que é a oitava parte da semibreve, como a gente falou. E a unidade de compasso vão ser 3 colcheias, ou seja, que figura que vai indicar 3 colcheias? Não tenho, né? Eu tenho a semínima e tenho a colcheia. Então existe uma forma de se escrever isso, que é uma figura composta, onde a gente coloca uma semínima com um ponto, semínima pontuado. Esse ponto indica que a gente aumenta metade do valor da nota. Será detalhado mais sobre tipos diferentes de fórmula de compasso e compasso composto no curso completo. Aqui eu vou estar falando apenas das principais. Ok? Para terminar, concluir essa terceira aula, eu gostaria de comentar que é sempre importante a gente estar vendo a aplicação prática, né? Estamos atentos à aplicação prática de tudo aquilo que é estudado teoricamente. Né? A teoria testifica e exemplifica a prática. Né?
E a prática é a ação da teoria. Então, as duas coisas têm que ter equilíbrio, elas têm que funcionar juntas para uma complementar a outra, né? Existem várias formas de se aprender música, existem pessoas que têm competências diferentes, vários tipos de inteligências, né? E de formas de se estudar música, estilos de aprendizagem. Tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais. Mas enfim, o estudo de música, associando a parte teórica, né, imagens ou mesmo mais especificamente sons, né, com a parte prática, você vai estar trabalhando praticamente todas essas inteligências, todas essas formas de estudo, né? Então é importante estar associando isso com estudos práticos, como eu disse, quem está fazendo aula com o professor, trabalhar isso junto com o professor, né? Existem muitos métodos disponíveis no mercado, eu falei que ia comentar de alguns deles, eu vou indicar um, que é leitura rítmica, basicamente, que é bem sequencial, né? Ele é fidedigno, né? Eu acredito que ele tem muito sentido musical, ele pega do início até o fim das divisões mais importantes que vocês precisam aprender, que é o Pozzoli, tá? A parte 1 de rítmica, que é o Pozzoli parte 1 de rítmica. Eu indico esse método para todos vocês estarem estudando com o auxílio do professor. Quanto aos instrumentos, muita gente me pergunta, né? Qual método? Eu vou estar falando isso mais detalhadamente no curso, porque cada instrumento tem os métodos específicos que atendem o instrumento. Pega desde o início, que ajudam na leitura, que ajudam na técnica. O bom método é assim, ele vai crescendo junto com você e vai te ajudando em grau de dificuldade. Não que você precise estudar só um método. Não posso aprender com música? Claro que você pode aprender com música. As músicas vão te ajudar também, faz parte, né, no sentido musical. Como eu dei 2 exemplos aqui com musiquinhas conhecidas, né? Os bons métodos, inclusive, usam também isso. Repertório, né, coisas conhecidas. Mas isso pode ser no método, parte de repertório que eu chamo, ou pode ter um método bem gradual, que funcione muito bem, que não tenha tanto repertório, que isso possa ser suplementado com a ajuda do seu professor, né? Cada instrumento tem um método bom, que é mais definitivo, que todo mundo usa, e tem vários outros que são bons, similares, né? Eu não digo que tem um melhor ou pior, talvez tenha um mais completo e um menos completo, mas depende muito, né, do trabalho do professor e da interação do professor com o aluno, né, de como são tratados as sequências dos objetivos e tudo mais. Então, o ideal é que você escolha junto com o seu professor ou o seu professor designe, né, um método que é melhor para você. Eu vou estar falando dos métodos que eu indico, mesmo para estudo individual, né, que pode funcionar como estudo individual além da sua aula também, nesse curso completo, tá? Para cada instrumento de sopro, de cordas ou de teclas, ou mesmo por canto, existem métodos específicos que eu usei com os meus alunos, testei durante muitos anos e tive resultados muito positivos, né, que não são usados só por mim, mas eu creio que pela maioria dos músicos conceituados por aí e universidades de música, enfim, são métodos consagrados em vários lugares e eu segui eles, por exemplo, né, indicação desses lugares, e tive muitos bons resultados meus com os meus alunos. Inclusive os meus alunos que dão aula hoje em dia usam esses mesmos métodos com os alunos dele e funciona muito bem. Tá ok? Então, espero que tenha sido útil. Aguardo vocês na live do dia 19, às 21 horas. Fiquem bem.